Olá, esse é o Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas no Instagram e também no Spotify. E vamos às principais notícias dessa semana. E em mais um capítulo da editoria Não Tá Fácil Pra Ninguém, o gigante italiano Zonin entrou com um pedido de recuperação extrajudicial. A Zonin produz mais de 50 milhões de garrafas por ano, está presente em 140 países e conta com 7 grandes vinícolas em diferentes regiões da Itália. Tem instalações de produção no Friuli, no Piemonte, na Toscana, na Puglia e na Sicília. Porém, a empresa tem dívidas acumuladas aí na casa dos 80 milhões de euros. O plano de reestruturação visa eliminar esses débitos excessivos e trazer a empresa para uma situação de solvência plena. E ele partiu de uma iniciativa do novo CEO em alinhamento com a família Zonin e com os acionistas minoritários do grupo. As análises podem inclusive levar à venda de ativos da Zonin, o que, além das grandes vinícolas que eu mencionei aqui, pode envolver outras vinícolas menores. A Zonin, que no mês de março já se desfez de uma vinícola que eles tinham nos Estados Unidos, a Barboursville Vineyards, localizada na Virgínia, que pertencia à Zonin desde a década de 1970. Em princípio, as operações da Zonin seguem normalmente e nos próximos meses um plano de reestruturação mais detalhado será apresentado pela gestão da empresa. E sem pressa, com calma, aos 90 anos de idade, o empresário de Bordeaux, Bernard Magré, enfim anunciou em uma entrevista quem deverá sucedê-lo no comando da empresa e que deverá ser o seu filho. Philippe tem 63 anos e está envolvido nas operações da empresa já há 40 anos. Mas, como eu disse, aos 90 anos, Bernard Magré tem tempo ainda, ele está com calma, então não foi divulgado nenhum timeline para que essa transição aconteça. A Magré fundou a sua empresa em 1961, quando ele adquiriu uma casa de vinho do Porto, que foi batizada então de Peters, e hoje tem mais de 1.000 hectares de vinhedos localizados na França, no Chile, no Uruguai, na Califórnia, na Espanha e até no Japão. O foco ao longo do tempo da vinícola, que começou lá com vinhos mais baratos, mais populares, acabou migrando um pouco mais para vinhos de mais destaque, de mais renome, e entre as propriedades de Bernard Magré está o histórico Château Pape Clément, além do Château Fombroge, Latour Carnet e o Perraguet em Sauternes. Como eu disse, ainda não foi informado um timeline para que Philippe Magré assuma a gestão da empresa. E na semana passada nós comentamos aqui que aconteceu a semana das degustações Ampré-Berne em Bordeaux, e essa semana foram divulgados os números informando que houve uma alta no número de visitantes. Foram ao todo cerca de 5.000 visitantes, 10% a mais do que no ano passado, vindos de 76 países diferentes, contra 69 países do ano anterior. E já começaram a sair os primeiros preços no mercado Ampré-Berne, e quem chutou a porta, quem começou aí a divulgação, foi o Château Pontet-Canet, anunciando a sua safra 2025 a 48 euros a garrafa, 2 euros abaixo do valor do ano passado, marcando aí uma trajetória de queda dos preços do Château Pontet-Canet, que já caiu 25 euros aí de 2022. Apesar da safra 2025 ter tido, na avaliação geral, uma qualidade muito boa, com volumes muito pequenos, os analistas veem que os produtores precisam segurar a tentação de subir o preço, uma vez que o mercado não estaria preparado para absorver altas de preço, ainda com grandes estoques das safras 2023 e 2024. O que tornaria correções de preço nesse momento para cima complicadas. Aliás, alguns analistas ainda veem como necessário que Bordeaux corrija os seus preços ainda mais para baixo. E nos Estados Unidos, essa semana que passou, teve a visita do rei Charles III ao país, teve lá os seus compromissos de Estado com o presidente Donald Trump ao lado da rainha Camila, e em função dessa visita, o presidente Trump anunciou a retirada das tarifas sobre os whiskies do Reino Unido nos Estados Unidos, incluindo o Irish Whiskey, produzido, claro, na Irlanda do Norte. Em contrapartida, haverá uma retirada de impostos, de tarifas por parte da Inglaterra sobre a indústria do bourbon. A medida é positiva para ambos os lados do Atlântico, uma vez que facilita o trânsito. Os Estados Unidos são um grande comprador de Scotch, assim como o Reino Unido é um grande comprador de bourbon, mas também facilita a circulação de insumos, de barricas. A indústria do whisky, por exemplo, usa muito barricas usadas de bourbon no envelhecimento dos seus whiskies.
A indústria, no geral, comemorou a medida, mas segue pressionando o governo americano por maior previsibilidade, além da redução de impostos sobre outros destilados britânicos, que permaneceu em 10%, além dos impostos sobre o Irish Whiskey produzido na República da Irlanda, que seguem em 15%. E a Taittinger, da região de Champagne, renovou a sua parceria com a FIFA como o champanhe oficial da Copa do Mundo 2026 e também será o champanhe oficial da Copa do Mundo Feminina 2027, que acontece aqui no Brasil no próximo ano. Foi apresentado essa semana o rótulo comemorativo da competição, um rótulo com fundo preto, com elementos holográficos ali evocando as cores dos 3 países sedes, Canadá, México e Estados Unidos. O champanhe em questão é o Brut Reserve tradicional, normal da Taittinger, que mantém essa parceria aí com a FIFA já há 13 anos. Vale destacar, na posição da Taittinger, que é o 3º maior vitivinicultor da região, né, então que produz uvas e vinhos, e das poucas casas que seguem sob o comando da família que dá o nome, coloca o nome ali no rótulo. E essa semana também a Pernod Ricard e a Brown-Forman anunciaram oficialmente o fim das negociações pela fusão das duas empresas. Sem citar nenhum motivo em particular, as declarações tornadas públicas informaram que uma combinação de elementos chaves não puderam ser acordados entre as partes. A discussão envolveria a troca de ações entre as famílias controladoras da Pernod e da Brown-Forman, com uma possível compensação financeira parcial para a família Brown. Parece que não houve acordo nesse ponto e não houve acordo também em relação a onde ficaria a sede dessa nova empresa, se nos Estados Unidos ou em Paris, onde está a sede da Pernod Ricard. A notícia não foi tão bem recebida pelos investidores da Brown-Forman, as ações da empresa tiveram uma queda de 5% após o anúncio, e fica agora a expectativa se as negociações com a Sazerac, que fez uma oferta de aquisição, aí não é fusão, da Brown-Forman, essa oferta é essa de 15 bilhões de dólares, se essas negociações seguirão adiante agora. E voltou à tona no Reino Unido a discussão em relação ao consumo de álcool no parlamento britânico. A instituição, já há muitos séculos, sempre teve o consumo de bebida de forma moderada entre os parlamentares, vista com naturalidade. Inclusive tem um pub dentro do parlamento exclusivamente para atender aos parlamentares e aos seus assessores. Mas comentários recentes de parlamentares insatisfeitos reacenderam a discussão, levando a pesquisas de opinião que demonstraram que a maior parte do público britânico desaprova a tradição. Embora com variações em função de partido, região, gênero, em todas as análises sempre uma parcela significativa, acima dos 60% dos britânicos, desaprovam a prática. Ainda não há nenhuma mobilização política específica para mudar as regras do trabalho parlamentar, mas é uma questão que entra aí na pauta de discussões no Reino Unido, se bem que com a qualidade média da nossa classe política, às vezes alcoolizados eles trabalham melhor do que sóbrios, vai saber, né? E essa semana a Becle, que é o maior produtor mundial de tequila e produtor da marca José Cuervo, anunciou seus resultados do primeiro quarto do ano com uma queda acentuada no lucro e nas vendas, puxado por uma grande queda da demanda nos Estados Unidos e no Canadá, além de mudanças na distribuição feitas nos Estados Unidos. Todos os outros mercados para o qual a Becle exporta tiveram alta, mas isso não foi suficiente para compensar a perda de mercado na América do Norte, que é o grande mercado de tequila, não só para eles, mas para outros produtores do mundo também. A empresa registrou um lucro de 21 milhões e 700 mil dólares frente a um faturamento de mais de 4 bilhões de dólares, uma queda de 23% no resultado em relação ao mesmo período do ano passado. Os volumes vendidos tiveram uma queda de 13%, com apenas a América do Norte registrando uma queda de 24%. No caso dos Estados Unidos, as importações totais de tequila do país vêm caindo e só no ano passado, por exemplo, tiveram uma queda de 32%, embora os volumes que os Estados Unidos importam de tequila ainda sejam maiores do que os volumes de gin, rum e vodka combinados. E em um passo importante para reforçar a presença, a promoção e a venda dos seus vinhos pelo mundo, o Uruguai declarou essa semana o vinho como cultura viva do país. Uma iniciativa que envolve o governo uruguaio, a chancelaria, a diplomacia uruguaia, envolverá em algum nível a OIV e o INAVE, que é o órgão que faz a promoção dos vinhos uruguaios pelo mundo.
A iniciativa levará a uma compilação e centralização de documentos, dados, agendas culturais e atividades de promoção comercial com a supervisão do INAVE, o que em última instância deve levar a maior organização do setor, posicionamento do país no cenário global e maior reconhecimento do vinho como parte integrante da cultura uruguaia. Claro, é muito mais fácil você produzir uma iniciativa assim num país que tem uma população menor e onde o vinho tem uma grande importância no PIB, mas é um belo exemplo aí a ser seguido por outros países que desejam ser produtores de vinho de destaque. E lá em Portugal, produtores do Douro manifestaram revolta com um novo pacote de ajuda anunciado pelo governo, em função de um tratamento desigual aos produtores. O governo anunciou um pacote de 5 milhões de euros para ajudar a produtores da região do Douro que foram afetados por desastres naturais. Porém, o pacote é preferencialmente para os produtores que foram afetados pelas tempestades que aconteceram em Portugal no começo desse ano, em detrimento dos produtores que foram afetados pelos grandes incêndios que aconteceram no ano passado. Os produtores que foram atingidos pelas tempestades poderão solicitar apoio do governo para recuperar uma área de até 5 hectares, enquanto os que foram atingidos pelo incêndio poderão recuperar uma área de até 1 hectare e não tem a preferência na fila, a preferência é dos que foram atingidos pela tempestade. Além de sublinhar que as verbas não são suficientes para a recuperação e que o ideal seria pelo menos o dobro disso, 10 milhões de euros, a organização Prodouro, que reúne os produtores da região, pede que haja um tratamento isonômico entre os produtores, destacando inclusive que os vinhedos afetados pelos incêndios são muito mais custosos e demoram muito mais para serem recuperados do que os vinhedos que foram afetados pelas tempestades no começo do ano. E nessa semana entrou em vigor o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que ao longo do tempo vai resultar em vinhos mais baratos, ou pelo menos menos caros, aqui no Brasil. Importante destacar que o preço dos vinhos, os impostos sobre os vinhos da União Europeia não cai de imediato, essa redução vai ser gradual, ela só começa no ano que vem, e ela vai caindo gradualmente até 2034, quando só então o imposto sobre os vinhos será zerado. O que já entra em vigor é uma redução, um corte nos impostos para vinhos da União Europeia com um preço FOB acima de 8 euros por garrafa, ou seja, vinhos de valor mais elevado. A gente está falando aí de vinhos que hoje em dia custam aqui no mercado brasileiro aí 300, 350, 400 reais na tabela das importadoras, e que esses já terão uma redução imediata. É natural que as importadoras demorem para repassar essa redução, uma vez que os seus estoques ainda estão com vinhos comprados no regime tributário anterior. E essas foram as principais notícias da semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário, e na semana que vem nós voltamos com mais um Diego News.